Cacai, conta para nós, como é que é essa história de você defender a Jovem Pan? A Jovem Pan não merece um advogado dessa qualidade. Olha, eu vou te contar que foi uma coisa muito interessante, porque eu, Ah, durante todos esses anos, eu fiz uma opção por ser um homem que faça as críticas, o advogado especialmente, faço as críticas que tenho que fazer na defesa da constitucionalidade e tal. Fui o primeiro a atacar a Lava Jato, um dos primeiros. E, evidentemente, isso tem que ter uma coerência com a sua advocacia. Eu nunca advoguei para quem fizesse parte, especialmente agora nesse momento dos golpistas, em que eu me posicionei muito claramente. Eu não fui procurado por vários grupos golpistas e tal, eu nunca advoguei. Mas eu tive uma primeira. Quando me procuraram a primeira vez para conversar com a Jovem Pan, eu, para ser sincero e sem querer ser indelicado, eu não quis nem conversar, Fábio. Não era uma questão que me interessava. E depois eu fui procurado por uma determinada pessoa que foi me mostrando um viés que eu achei muito interessante. Que era um viés seguinte: olha, todas as pessoas, isso no meio da conversa que eu estava tendo, né? Todas as pessoas que fazem essa advocacia, esse jornalismo, vamos chamar também de golpista e tudo mais, serão retirados da entidade. Nós estamos querendo fazer. E aí eu fui conversar com o senhor, com uma pessoa que tem força de coordenação, e disse: não, nós estamos querendo fazer um jornalismo de centro-direita, é o direito deles, desde que seja feita de uma forma que você mantenha esses princípios democráticos. Eu acho isso, aí eu não estou dizendo me contratar, não, isso é uma outra história. Eu acho que esse movimento é um avanço que nós precisamos ter. Se você tem, aí depois eu fui ver a lista, me apresentaram a lista aos poucos e tal, na verdade, daqueles jornalistas que estavam lá, onde, por exemplo, eu era frequentemente criticado de forma vulgar, muitas vezes e tal, todos tinham saído. Então, eu acho que se você consegue pegar um grupo que tem a capilaridade da Jovem Pan, eu fiquei impressionado, eu não acompanho muito esses detalhes, mas eu estive lá na sede para ter uma conversa mais com a direção. Eles são o primeiro de audiência em alguns lugares. Eles vão perder muito mais audiência porque me contrataram do que qualquer outra coisa, entendeu? e é capaz, meu. Talvez esse seja o grande castigo dele. Contrataram o Cacai como advogado. Sai fora que é fria, comunista. Tu tinha comunista. Tinha lá um jornalista que gostava de falar, eu ouço pouco, mas muita gente comentava comigo. Ele gostava de falar assim: contratou o Cacai, então é porque tem responsabilidade, então é porque é bandido. Então, eu achei muito interessante a proposta deles. A proposta deles é essa, quer dizer, a gente fazer um trabalho de forma que possa demonstrar que eles estão. Veja bem, ser de centro, até mesmo ser de centro-direita, desde que cumpra os princípios constitucionais, faz parte do jogo democrático. Eu sou um democrata. Então, eu estou achando uma experiência bem interessante. Eu acho que vou apanhar muito, mas eu acho que. Ô, Cacai, não... então vamos começar já, Cacai. Começar a apanhar logo agora. Seguinte, porque eles têm ali alguns dos piores quadros da história brasileira. Você mesmo combateu isso o tempo todo. Por exemplo, Paulo Figueiredo, golpista, neto de golpista, lombrosiano. Foi demitido. Mas e o passado? E o que eles fizeram? Não, veja bem. Se você for advogar pensando o seguinte: não, esse grupo aqui, num dado momento, fez tal ação. Eu não os defenderia naquele momento ali. Nem defenderia os golpistas. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eles tinham um jornalista chamado Marco Antônio Villa. Uma vez eu tive uma discussão com o Marco Antônio Villa, ao vivo na televisão, na rádio. Eu estava dando uma entrevista, eu não sabia quem estava dando. Eu lembro. Ele entrou e foi muito agressivo comigo. E eu respondi mais do que a altura. E ele ficou calado. Esse Marco Antônio Villa é um historiador. Ele foi demitido, ou saiu, eu não sei, há muito tempo atrás, ele não faz parte dessa leva que saiu agora, não. E montou um canal de televisão. E um dia ele me liga para me entrevistar. O pessoal do meu escritório falou: você não deveria ir. Eu falei: Fábio, se nós ficarmos falando só para a nossa bolha de esquerda, nós não saímos do bairro. Essa é a realidade. Eu defendi isso desde o começo da campanha do Lula. Falei isso, inclusive, para as pessoas da campanha. Eu fui à entrevista com o Marco Antônio Villa, já fui 3 vezes. Ele é culto, ele me trata extremamente bem. As conversas são boas e tem 350 mil visualizações. Então, assim, eu entendo que, claro, primeiro, eu estou falando aqui também como cidadão, principalmente, mas como advogado, então, eu já advoguei para 80 governadores de estado, para mais de dezenas de ministros e tal.
normalmente para pessoas que fizeram coisas que são criticáveis da sociedade. Então, eu acho o movimento da Jovem Pan muito interessante. A conversa que tive com eles foi muito madura, e acho que se nós tivermos um grupo com a capilaridade, com a história deles, agora, no trabalho de centro, e com, eu diria, com uma certa controle da constitucional, eu acho que é um avanço para a sociedade. Por exemplo, tem uma senhora que falou lá da Janja, a Janja processou. Eu imediatamente liguei para a Jovem Pan. Eu não teria esse acesso. E fui informado, não, isso aí nunca foi dos nossos quadros, era um convidado. Você não pode ter responsabilidade pelo convidado. Você me chama, o convidado fala alguma coisa, quer dizer, ela está sendo processada, mas não tem nada a ver com a Jovem Pan. Talvez até as pessoas pensem, é normal isso. Então, eu acho que é uma coisa interessante. Eu acho que, se você for ver, eu posso te mandar, agora você está sempre um passo à frente, você já deve ter isso, você vai ver que daquela lista desses jornalistas que usavam essa estrutura para fazer o golpe, é até interessante, viu? Eu tive conversas muito interessantes ali dentro. Assim. São pessoas de extrema-direita que usavam a capilaridade da Jovem Pan para monetizar a sua rede pessoal. Para eles, isso foi um golpe, porque quase todos, talvez falte um ou dois, já foram mandados embora. Então, eu não posso... Eu acho que o momento brasileiro é um momento extremamente interessante, porque a direita raivosa, a ultradireita, os fascistas, eles ainda continuam extremamente vivos e ainda fazendo besteiras atrás de besteiras. Nós temos que ter o mesmo embate, não vai mudar um segundo do meu tipo de embate, mas eu acho que nós temos que ter maturidade para a conversa. Eu vou te dizer uma coisa, por exemplo, aquele jogador do Cruzeiro, do Cruzeiro do vôlei, do Sada, esqueci o nome dele agora. O Wallace. Um dos melhores jogadores que já vi. E eu sou cruzeirense azul. Quando eu vi aquela manifestação dele, eu imediatamente liguei para o presidente, o dono da SAD, e falei, tem que demitir esse cidadão, não pode permitir isso. Depois eu soube, através de um ministro de Estado e através de uma pessoa importante em Minas Gerais, eu soube que ele estava procurando para pedir desculpas. Veja bem, o ato foi feito, ele foi afastado ou demitido e tal. No entanto, eu acho que seria um gesto de grandeza do Lula aceitar as desculpas. Pedir desculpa é um ato de grandeza, pode ter sido por covardia, por medo de processo, eu não vou entrar no foro íntimo dele, mas eu acho aquele que é ofendido, claro, você não pode desculpar o golpista que tentou fazer o ataque do dia 8, você não pode desculpar o cara que está financiando de forma dolosa um golpe. Mas o Brasil, se nós pegamos que o Brasil tem que andar para frente, o Lula fez uma frente ampla demais até. Eu me preocupo com o tamanho da frente ampla. Nós estamos vendo uma formação de governo que preocupa. Então, caberá a nós, especialmente a quem está no governo, eu sou só advogado, e estou acostumado a apanhar, viu, Fábio? Eu sou bom de apanhar, não sou ruim de apanhar. Eu sei. Advogado, não, o Cacai não é o advogado que é por acaso, gente. Agora, eu vou dizer um negócio, Cacai, dessa vez eu espero que você perca, viu? E eu tenho certeza absoluta que nós nunca vamos ver o Cacai defendendo Paulo Figueiredo, Alexandre Garcia, porque o Cacai é um advogado muito... E quero lembrar aqui, eu entendo a coisa segundo o Código de Ética dos próprios advogados, segundo a Constituição brasileira. Todo cliente tem que ter um advogado. Lamento que a Jovem Pan tenha o suficiente para pagar os honorários de um advogado do tamanho do Cacai, que é maravilhoso. Então, assim, eles ganham muito. Eu não sei o que o Cacai ganha com isso, mas que eles ganham, ganham. E eu não espero que o Cacai tenha sorte nessa missão. Desculpa, tá, Cacai? Fala, Rafa. Não tenho dúvida, não. Não, eu fico imaginando, se vai ter crítica à esquerda, Cacá, imagina os bolsonaristas que pensam dessa sua entrada. Mas você tá vendo, então, uma caminhada da Jovem Pan, mas ao centro, né, vou dizer assim. É isso. Senão você não... Os mais graves extremistas de fato saíram, né? Zoe Martins, o Constantino, tem uns ali, a gente citou o José Maria Trindade, continua, mas os mais extremistas de fato saíram, né? Eu acho que o caminho é esse, Rafael. E você não quer participar de nada relacionado aos inquéritos do Supremo. Tem esse detalhe também, né? Veja bem, a primeira pergunta que eu fiz a eles é essa. Eu não sei exatamente o tamanho do embrolho. A gente quando advoga, é muito comum, a regra é que você faça um contrato para cuidar de um ponto específico. Mas depois que você entra, começa a surgir outras questões. Eles me disseram que não fazem parte disso aí.
Eu não quero, evidentemente, detalhar, até porque seria indelicado e aético, porque eu tenho um contrato que sempre tem confidencialidade. Hoje eu tenho a informação que não existe isso. Fiz uma reunião específica profissional, que foi muito boa, foi muito engraçado, que a pessoa que eu fiz também falou, mas engraçado você aqui e tal. Mas eu acho que faz parte desse jogo democrático. O Brasil vai precisar, Fábio, passar agora por um segundo momento. Por exemplo, eu escrevi um artigo ontem, estou terminando de escrever, que vai ser um artigo que vai dar também polêmica, porque eu acho que os atos golpistas do dia 8 testaram a democracia no Brasil e a democracia reagiu bem, não só as instituições, mas também a sociedade como um todo. Acho que foi muito bom. Oi, Bruna. Oi, Cacai! Bruna, menos entusiasmo. Então tá bom, é assim. Oi, Cacai, tudo bem? É isso, assim, tá bom. Oi, querida. Mas então, Rafael, o que eu estou pensando agora? Nós estamos há 40 dias da tentativa de golpe seríssimo, onde foram presas 1.500 pessoas, com 922 prisões convertidas em preventiva, com 635 processos já apresentados, denúncias apresentadas, o sistema penitenciário brasileiro abarrotado, os advogados têm dificuldade de ter acesso aos seus clientes, até porque a maioria mora no interior, são aqueles ativistas e terroristas que vieram, que ficavam aqui nos QGs e tal. Então, assim, eu acho que a justiça agiu bem, viu, Fábio? Agiu de forma pertinente, mas nesse momento, passados 40 dias, eu acho que é hora desses processos voltarem para as primeiras instâncias. Não continuar no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal não tem estrutura, eu estou no Supremo há 40 anos, não tem estrutura para ficar com quase mais de 1.000 processos. Além do que, aqueles que estão presos, e na maioria das vezes corretamente presos, a conversão em preventiva vai ser discutida pelo Pleno, porque ela não pode ser de ofício. Eu tenho que defender a Constituição, eu tenho que ter uma coerência, ainda que apanhando com isso. Porque, veja bem, eu não estou defendendo, porque aí é caso a caso, não estou defendendo a revogação das prisões, porque eu não conheço caso a caso, que eu não aceitei nenhum. Fui procurado por vários desses golpistas que foram presos. E empresas que são acusadas de financiar. Mas eu acho que agora, esse processo, pelo menos desse caso específico, devem sair do Supremo, deixar o Supremo voltar para cuidar da quantidade enorme de processos importantes que tem. Os processos continuarão. Não estou pregando anistia, pelo contrário, eu sou o que mais estou batendo desde o início a necessidade de criminalizar essas condutas e de levar ao judiciário. Mas, por exemplo, se você volta esse cidadão para do interior de Minas Gerais, eu conheço pessoas até da minha cidade, para a prisão lá, ainda que sob a coordenação, aí seria uma questão processual a ser decidida, eles vão ter acesso aos familiares, que é uma coisa que eu sempre briguei para todos os presos, e depois de condenado, inclusive, isso é um direito. Durante o processo, aí é uma questão que não tem uma jurisprudência formada. Eles vão ter acesso aos advogados, porque tem advogado, que é uma coisa muito interessante. Eu vejo o advogado falar o seguinte: eu não consegui falar com o meu cliente. Primeiro que muitas vezes não tem nem dinheiro para vir. O cara mora no interior do Mato Grosso, que a maioria é dessa região. Então, eu sei que isso vai ser polêmico, mas estou falando aqui pela primeira vez, um artigo que não saiu ainda, Fábio. Eu vou pregar e vou discutir e vou, inclusive, levar isso ao Conselho da Ordem, vou levar isso ao Supremo Tribunal Federal, porque eu acho que nós temos que voltar a uma estabilidade democrática. Eu falei uma coisa que eu gostei muito de ouvir do Lula. Eu fiz um artigo há um tempo atrás dizendo, incrível como hoje, para nós, democratas, é importante que o Brasil volte à normalidade. Depois fiquei muito feliz numa conversa que estava com as pessoas do governo, comecei a discutir isso, depois eu vi o Lula fazer um discurso dizendo, olha, nós temos que ter normalidade, quer dizer, não é nada muito excepcional, é você levar a vida sem acordar de manhã e ter que estar vivendo sempre, frequentemente, aquelas tensões. Então, pense nisso que eu estou dizendo para vocês aqui, eu respeito imensamente as pessoas que ouvem esse programa, eu acho que é possível, sim, você continuar fazendo enfrentamento. Nesse momento, o mais importante até é ir atrás dos financiadores, ir atrás dos políticos que estavam se beneficiando para continuar saqueando o Estado, e especialmente atrás daquele que fomentou tudo isso, que é o Bolsonaro e o grupo mais próximo a ele, aquele que ele chama de
de gabinete do ódio e tal. Eu concordo com você. Aqui a gente tem defendido a posição óbvia de que direitos humanos são para todos, inclusive os nossos inimigos. Não dá para a gente cair na esparrela de repetir esse lema direitos humanos para humanos, direitos. Não. Se tem alguma coisa errada, tem que ser corrigida. Então, nisso aí não há nenhuma dessintonia. Tem outra coisa importante. Nós que dedica a vida a defender os direitos constitucionais, os direitos humanos e tal, eu posso dizer o seguinte: esse episódio do dia 8, que foi o dia ter sido um desastre, ele teve consequências interessantes para a sociedade. Por exemplo, eu até já comentei, mas acho que não comentei com vocês aqui. Logo em seguida, no dia 9, eu recebi o telefonema de uma pessoa da minha região, dizendo: olha, foi presa fulana de tal, parente dele, e é uma idosa e está presa e tal. Eu falei: ela foi presa num asilo? Aí eu falei: como assim? Eu falei: a idosa, onde é que ela estava quando foi presa? Ela estava dentro do plenário do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, para ficar lá nos QGs, tomando chuva, com dificuldade disso e daquilo, e para atacar o Supremo, não tem que é idosa. Não era idosa, era uma jovenzinha. E além disso, está tendo dificuldade de carregar a bateria do celular. Eu liguei para o ministro da Justiça. Falei: vem cá, quer dizer então que eles estão tendo acesso a celulares? Quando você vê algum político que nós, às vezes, advogamos, pego com uma questão, por exemplo, Sérgio Cabral, nunca foi advogado do Sérgio, mas eu me lembro de um escândalo, até escrevi a favor dele nesse episódio, ele foi pego colocando uma determinada coisa em cima da cela dele, porque a impressão do calor lá era 55 graus, lá em Bangu. E ele colocando aquele, sei lá que material ia passar para 45 graus. E a imprensa nacional inteira dizendo privilégio, por isso é que essas pessoas não recuperam. Privilégio, tentar passar... Porque as pessoas, quando perdem a liberdade, elas não perdem o direito, os demais direitos, o direito à dignidade. Então, esse episódio teve uma coisa interessante, foi a direita dizendo: mas a cela deles está com muita gente. Pô, eu brigo pela superlotação carcerária, contra a superlotação carcerária, ninguém prestava atenção. Então é muito bom. Outra coisa que eu faço é uma reflexão: será que esses bolsonaristas radicais, que estão lá com 1.500 pessoas presas, quando você tem 1.500 pessoas presas, isso repercute em muita gente, amigos, familiares, pessoas do mesmo grupo, pessoas que queriam estar lá no momento anterior, né, fazendo uma coisa como se fosse um heroísmo, então de repente está preso, enquanto o Bolsonaro está fora do Brasil. Isso acho que vai dar um abalo no meio bolsonarista, entendeu? Mas isso não significa que, passados 40 dias, que nós, advogados criminais, a sociedade organizada, não tenha que começar a dizer, primeiro, que eu sempre fui defensor, eu já te falei isso aqui, no dia 14 de março de 2019, quando o Toffoli abriu aquele inquérito, ele me chamou e falou: Cacai, por favor, defenda, tem coisas que a gente não pode dizer. Eu fui um defensor e sou um defensor intransigente desse inquérito, inclusive do trabalho do Alexandre Moraes, que eu acho que ajudou a manter a institucionalidade no Brasil. Essa é a minha visão. Agora, isso não significa que, passado esse momento, o Supremo tenha que ficar com esses 1.000 processos. E essas pessoas tenham que ser condenadas longe da família, longe com a advocacia, entendeu? Então, isso é uma discussão. Eu realmente gosto muito de pegar coisas, às vezes, no contrafluxo. Por exemplo, outro dia eu recebi, essa semana, um recortezinho de um programa que eu fiz sobre a questão do Bolsonaro, da condenação do Bolsonaro. Eu tenho escrito incessantemente da necessidade de responsabilizar criminalmente o Bolsonaro, já falei isso aqui com você. Eu acho que cada vez mais as provas são contundentes pela responsabilidade dele. Acho inevitável que ele seja processado, alcançar a descer processo para a primeira instância em relação a ele, é assim que diz a jurisprudência, e eu acho que ele será condenado, e ao final será preso. Agora, eu critiquei a hipótese de prendê-lo agora. Acho que nós vamos desestabilizar neste momento. Eu estou sendo super criticado por ter feito isso. Você só pode ter uma prisão, Fábio e Bruna. Você só pode ter uma prisão se você tem algo que, naquele momento contemporâneo, justifique a prisão. Isso foi uma coisa que nós conseguimos colocar, inclusive, para derrotar o Moro no pacote anticrime. Não dá para ser incoerente ao que você falou. Entendeu? Então, assim, não é que eu estou pregando que não pode prender o Bolsonaro, não é isso, não. É que eu acho que nós temos que processar, dar a ele o devido processo legal, o direito de defesa, tudo. Tudo que eles não quiseram dar para o nosso grupo, para as pessoas que a gente defende,
nós vamos dar a eles. Para depois, inexoravelmente, ver uma condenação dentro do sistema constitucional, e aí sim um cumprimento de pena que vai fazer com que o país tenha tranquilidade.